Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para mais uma aula, sobre teoria de conjuntos que a gente já vem vendo agora durante as nossas últimas aulas. E hoje, pessoal, em especial, a gente vai fazer exercícios práticos, aquilo que vocês vão ver nos vestibulares, nas provas mais para frente, envolvendo o assunto de conjuntos. Não vai ser especificamente como nós vimos, mas a gente vai incluir teoria de conjuntos neste tipo de problema. Então, bora lá. Então, o que a gente primeiro vai fazer? A gente vai iniciar essa discussão sobre como que a gente conta o número de elementos, A gente já viu isso lá na parte do conjunto das partes, na aula passada. Então, o que acontece? Olha esse exemplo. Eu tenho o conjunto A formado por 1, 3, 5, 7 e 9. Eu tenho o conjunto B formado por 2, 3, 5 e 7. O que eu quero fazer? Eu quero saber quantos elementos existem na união desses dois conjuntos. Então, se a gente fizer o nosso diagrama aqui, então o que a gente vai ter? O conjunto A. Primeiro vamos ver o que tem na interseção, que é comum aos dois. Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui o 3 como elemento da interseção, o 5 e quem mais que a gente tem? E o 7. Estes são elementos da interseção, que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. O que sobra aqui para o conjunto A ainda sobra o 1 e o 9, e para o conjunto B sobra o 2. Então vamos fazer o seguinte, se a gente for fazer assim, o que acontece? A gente sabe que o número de elementos da união de dois conjuntos vai ser sempre o quê? O número de elementos somente do conjunto A, mais o número de elementos somente do conjunto B, menos os elementos da interseção. Já vou te explicar essa fórmula. Aguenta um pouquinho, vamos lá. Então a gente sabe que a união dos dois conjuntos vai resultar em 6 elementos. 3 elementos aqui, 1, 2, 3. 3 mais 3, 6. Se a gente for fazer também a união desses dois conjuntos, a gente vai ver que vai ter 6 elementos. Quantos elementos o A tem? 1, 2, 3, 4, 5. Substituímos aqui. Quantos elementos o B tem? 1, 2, 3, 4. Isso, menos a interseção. A gente já viu que a interseção é 3, 5 e 7, então menos 3 elementos. E no final das contas a gente acha que 6 é igual a 6. Que bom, né? Que bom que a gente acha que 6 é igual a 6. E aí tu me pergunta, professor, por que essa fórmula dá certo? Por que eu tenho que subtrair a interseção? Cuida aqui comigo, olha aqui o que eu vou fazer. Quando a gente tem a união, que é a junção de todos os elementos do conjunto A e do conjunto B, o que a gente faz para contar? Se a gente for ver esse diagrama, todo esse lado aqui, para a esquerda, é só o conjunto A. Todo esse lado aqui, mais para a direita, só o conjunto B. Só que se eu for, beleza, aí eu vou contar os elementos de A, os elementos de B, que é o total aqui e o total aqui. Só que se eu for ver a interseção, eu somei 2 vezes, porque eu somei 1, 9, 3, 5, 7 aqui, e aqui eu somei também 2, 3, 5 e 7, aqui eu somei 2 vezes, o 3 2 vezes, o 5 2 vezes, o 7 na interseção, tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B. Por isso que a gente subtrai a interseção, para evitar essas repetições, essas duplicidades. Então, o que a gente pode dizer é tudo mais as somas individuais menos a interseção, mais o nada, que eu já vou dizer para vocês o que é isso, vai ser sempre igual ao número de elementos que a gente usa para resolver esse tipo de problema. Caso ainda não tenha ficado entendido, vamos olhar mais um exemplo. Olha esse exemplo. Eu tenho o conjunto A, que ele é composto por os elementos A, B e C, e o conjunto B, D e E. Se vocês forem perceber, esses são dois conjuntos disjuntos, porque não tem elementos em comum. Mas a união dos dois vai dar um conjunto chamado A, B, C, D e E. Temos 5 elementos aqui. Quantos elementos a gente tem no conjunto A? 1, 2, 3. Mas quantos elementos a gente tem no conjunto B? 1, 2.
menos a interseção. É sempre essa fórmula. Só que olha, como eles são disjuntos, a interseção é zero. Eu não vou estar somando duas vezes, nenhum daqui e nenhum daqui. Então, 3 mais 2, 5. 5 igual a 5. De novo, nós agradecemos que essa conta deu certo. Tá bom? Então vamos lá. Agora ver exemplos práticos. A gente vai resolver 2 exemplos práticos. Eu vou resolver esse primeiro contigo. Se tu quiser usar aquilo que a gente viu agora, dá uma pausa no vídeo, toma um café, uma água, um chá, um refri, um guaraná e um suco. Dá uma olhada aqui. E aí, caso tu não queira ver como que a gente faz, só segue o vídeo que eu vou resolver contigo. Bora lá então. Olha aqui, né? Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. Então, uma classe de 40 alunos. Opa. Então, a gente tem um total de alunos. A gente sabe que se eu pegar um conjunto A, pode ser até 3 conjuntos, tá, pessoal? Mas a gente vai fazer isso na lista de exercício, que eu vou resolver com vocês. Então, o total, isso a gente também pode chamar de todo, são um total de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões. Vamos dizer que, então, se eu tenho 2 questões, A inter B. Quantos alunos acertaram? Quantos alunos? 10 questões. 25 alunos acertaram a primeira questão. Então, A é a primeira questão, então 25 alunos. E 20 acertaram a segunda. Então, B, 20. Quantos alunos erraram as 2 questões? Significa o que aqui, ó? Errar as 2 questões, isso é a mesma coisa que não acertar nada. Então eu sempre incluo nessa fórmula também nada. Quem não faz nada, quem não gosta de nada e quem não acerta nada. E é isso que ele quer descobrir. Então na nossa fórmula de conjuntos que a gente acabou vendo, eu sempre escrevo assim, ó. Eu vou escrever das 2 fórmulas mais formais. Mas vamos lá. N de A união com B é igual a N de A mais N de B menos N de A inter B mais o X ali, que são o número de pessoas que não acertaram nada. Deixa eu botar aqui um X para a gente não se confundir depois. Ou a gente também pode escrever isso aqui, ó. Tudo vai ser igual. Quem acertou só a primeira questão, quem acertou somente a segunda questão, menos quem acertou as 2 questões, mais nada, né? Quem não acertou nada. O nosso problema é que a gente diga quantos alunos não acertaram nada. Então eu vou isolar o nada. Nada vai ser igual. Todo mundo que está aqui vai passar para o outro lado negativo, né? Respeitando seus sinais, quer dizer. Então vai ser tudo. Se esse é positivo, passa negativo. Se esse é positivo, passa negativo. Se esse é negativo, passa positivo. Por que eu estou fazendo primeiro isso? Porque fica mais fácil depois e tu não te confunde com valores. Então vamos substituir. Tudo é igual a 40. Menos o número de quem só acertou a primeira, 25. Menos quem só acertou a segunda, 20. Mais quem acertou as 2, 10. Então daqui, o que a gente consegue entender? 40 mais 10, 50. 25 menos 25 menos 20, menos 45. Então isso aqui vai dar 5. Então, 5 alunos não acertaram nenhuma questão. E tu me pergunta, Sor, tem como fazer de outra forma esse exercício? Claro que tem.
Vamos tentar aqui, ó, pelos diagramas. Vamos de novo botar nossas informações aqui. A gente sabe que o tudo é igual a 40. A gente sabe que quem acertou, o número de alunos que acertaram um exercício, a primeira questão foram 25. Quem acertou somente a segunda questão foram 20. E quem acertou as duas questões foram 10 alunos acertaram as duas questões. E o nada a gente quer descobrir. Se a gente for pensar em um diagrama, que é o que a gente já estudou algumas vezes aqui, esse cara aqui no meio, que eu vou pintar para vocês de rosa, a gente sabe que é o quê? Esse cara aqui é a interseção, corresponde a este louco aqui, ó. Desculpe, esse cara aqui. Em azul, esse cara aqui, ó. Eu vou dizer que esse aqui é quem acertou somente a primeira questão. Então, este cara aqui. E em amarelo é esse outro cara aqui, que eu vou dizer que é quem acertou somente a segunda questão. Então, a gente define também o nosso universo, que no caso é o nosso conjunto universo, que no caso é o todo, que são um total de 40 alunos, e alguns não, deixa eu botar aqui só para ficar o todo, e aqui tem os que não acertaram nenhuma das duas. A gente sabe que a interseção vale 10. Quem acertou somente a A é 25 alunos. Eu já tenho 10 aqui, ó. Para mim completar os 25, faltam exatamente 15. 15 mais 10, 25. Aqui no lado, para mim, quem acertou somente a B. Se eu já tenho 10, faltam mais 10 para formar os 20. Então, olha uma coisa. Eu sei que 40 é o todo. Isso vai ser igual a 15 mais 10 mais 10 mais x. Tudo isso aqui tem que ser igual ao universo. Então, 40 aqui vai dar 10, 20, 35 mais x. Então, se a gente for isolar o x aqui, a gente vai ter 40 menos 35 e a gente acha a mesma resposta anterior. Certo? Vamos partir para o segundo exercício. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse aqui. Se tu quiser dar uma pausa e tentar ele, tudo bem? Senão eu vou resolver contigo aqui. Nem te preocupas. Então, vamos lá resolver. Só desconsiderem aqui esse risco aqui porque estava errado nos slides da aula, mas aqui eu consertei já. Então vamos fazer das duas formas de novo, somente a fórmula depois com o diagrama. Então, num grupo de 87 pessoas, o tudo é igual a 87. 51 possuem automóvel. Então, vou chamar N de A quem só tem automóvel. 42 possuem moto. Então, 42 possuem moto. E 5 pessoas não possuem nenhum dos dois. Então, o nada, quem não tem nenhum, nem o A nem o B, são 5 pessoas. E ele quer saber, ó, o número de pessoas desse grupo que possuem tanto carro quanto moto. Os dois. Então, N de A inter B, quem possui carro e moto. Então, se a gente for fazer a nossa fórmula, ó, tudo é igual a N de A mais o N de B menos o N de A inter B mais o nada. A gente quer saber o N de A interseção B. Eu vou passar ele para o outro lado, somando, e esse cara aqui eu passo para o outro lado, subtraindo. Então, ó, N de A inter B vai ser igual a NA, NB
nada menos tudo. Então vamos fazer as substituições. N de A, 51. N de B, 42. O nada, 5. E o tudo, 87. Então se a gente for fazer essas contas aqui, 51 mais 42 mais 5, aqui a gente já acha 98. Menos 87, a gente vai achar um valor de 11. Então a gente sabe que quem tem carro e moto são 11 pessoas. Então, tem carro e moto, certo? Mas aí de novo, tem outra forma de fazer esse exercício? Claro que tem. Vamos ver aqui? Então vamos de novo, vamos imaginar dois conjuntos, porque a gente só está tratando de carro e moto. Por isso que a gente sabe o número de círculos tem que ter. Se fosse 3 coisas, carro, moto e ônibus, teria uma terceira circunferência aqui. Então vamos lá. A gente quer saber quantas pessoas tem carro e moto. Deixa eu botar aqui. Aqui é o A e aqui é o B. A gente está interessado em saber esse meio, né? Então, como eu não sei, eu vou chamar de X. Eu vou pintar o X de rosa. Certo? O que acontece agora, ó, pessoal? A gente sabe que N de A representa o quê? Quem tem automóvel. Então a gente já sabe aqui ó, que 51 pessoas possuem automóvel. Só que olha o seguinte, ó, X já vai contar para o N de A. Então eu vou subtrair X aqui. Por que eu fiz isso? Para garantir que se eu somar este com este, vai ficar 51 menos X mais X, vai ser anulado, e com isso eu tenho 51, que é o total do número de automóveis. No B é o número de motos, são 42. Então aqui, ó, 42 menos X, se eu somar os dois, fica só 42, que é o número de motos, que é o B todo. E aí a gente faz o conjunto universo, e diz o seguinte, ó, aqui a gente sabe que tem 87, então é o todo. Mas a gente sabe que 5 pessoas não fazem parte do grupo de pessoas que tem carro e moto. Então o que a gente sabe? Que 87 tem que ser igual a 51 menos X mais X mais 42 menos X mais 5. Então, todas as pessoas que estão envolvidas aqui, mais quem não faz parte desse conjunto. Tem que ser igual a todo o universo do que a gente está estudando. Então, 51 menos X com X, a gente pode anular esses dois caras. Mais 42 menos X mais 5. Então, se a gente organizar aqui, a gente vai fazer 51 mais 42 mais 5, vai ficar o 98 menos X. Então a nossa conta ficou 87 igual a 98 menos X. O nosso interesse é descobrir quanto que vale o X, né? Esse N, esse cara aqui que a gente está definindo agora, possui automóvel e moto. Isso é a mesma coisa que o N de A inter B, certo? Então, X vai ser igual a 98 menos 87. Com isso, a gente acha o mesmo resultado de antes, que é 11. Espero que tu tenha entendido. Qualquer coisa pode me deixar nos comentários ou me mandar e-mail. Também, mais exercícios vão ser desenvolvidos na lista de exercício. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau!